seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Mulherar. Eu sou a Lu. E eu sou a Rafa e você está no 11º episódio do nosso Pod na segunda temporada. Se você ainda não segue os nossos canais, eu convido você a fazer isso agora no nosso Instagram, @Movimento Mulherar. É lá que você encontra todas as nossas informações e lá é o nosso ponto de encontro com as novidades que a gente está preparando para você. Também temos nosso YouTube. Se você está aqui conosco agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho, porque a cada 15 dias tem episódio novo pra você. E você que não está no Spotify, que gosta de colocar no carro, durante o trabalho, enquanto faz alguma tarefa, pode também seguir a nossa playlist e ativar as notificações para você receber os nossos episódios. E esse podcast, né, Lu, ele é fruto de algo muito maior, né, que é o nosso Movimento Mulherar. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o movimento, para quem não conhece, para quem tá aqui pela primeira vez, para entender a força e o poder desse movimento. Isso mesmo, o nosso Movimento Mulherar é o que gerou, né, esse podcast. E esse movimento é um movimento para integrar mulheres, para fortalecer as mulheres, e para que juntas, né, nesse movimento, a gente possa levar conhecimento, levar ferramentas, troca de experiências, conhecer histórias de vida de outras mulheres também, para que nesse movimento a gente se inspire, a gente melhore, a gente busque também apoiar outras mulheres, né? É aquilo que a gente sempre fala, vamos se reunir para falar bem de outras mulheres, vamos nos reunir para incentivar outras mulheres e não falar mal, não apontar, né? O movimento é para isso, para a gente semear as sementinhas do bem aí entre as mulheres, principalmente, porque elas sim têm uma força muito grande, né? E quando a gente se une, a gente fica ainda mais forte. Então, o movimento é sobre isso. E falando em apoio, eu quero ressaltar aqui a nossa grande apoiadora, que é a Coach, né? A Coach Concórdia é uma loja que está nos apoiando e nos vestindo e nos deixando cada dia mais lindas, né, Lu? Hoje, inclusive, exatamente, um spoiler aqui, já ela tá na verde militar hoje, Luana. Ela veio, né? Eu vim na paleta, eu vim no segmento. Ela vem da paleta do segmento, tá convidada, então, né? Eu acho exatamente. que se você chegou agora aqui, não perde, não cancela esse episódio, porque tu vai se surpreender com a mulher que tá aqui hoje com a gente. Exatamente. Mas voltando a falar da Coach, né? A Coach é uma loja que tem me encantado muito. Eu falei isso na primeira vez, no primeiro episódio. Eu tenho me surpreendido muito, porque é uma loja que tem pra todos os estilos. Eu e Luana, que estamos aqui hoje, vocês podem perceber que nós temos estilos totalmente diferentes, looks diferentes, mas looks que nos representam. Então, assim como o Movimento Mulher, que fala muito que o padrão é ser você, os looks da Coaching também enaltecem isso. O padrão é se vestir como você quiser, né? Então é muito legal. Obrigada, Coaching. E você tá vendo no vídeo agora alguns looks, então tem algumas cenas passando nos nossos looks. Comenta aqui. Esses são os de hoje, né, Rafa? Os de hoje. Esses são os de hoje, então, especialmente para receber a nossa convidada especial, né? Isso. Apresenta, posso apresentar? Claro, na paleta, né? Já que eu tô de militar hoje, tô no segmento, né? A nossa convidada hoje é muito especial. Primeiro porque ela representa a força feminina, assim, pra mim, eu acho que não tem representatividade melhor. E segundo, porque ela é uma das embaixadoras do nosso Movimento Mulherar deste ano, esteve com nós no movimento, no evento deste ano, está com a gente aí também nos nossos trabalhos. Então, por que ela é uma embaixadora e o que é ser uma embaixadora do Mulherar, né? É ser uma mulher que representa, uma mulher de força, uma mulher que inspira outras mulheres com o seu trabalho, com o seu jeito de ser, né? E que através da história dessas embaixadoras a gente possa também impactar a vida de outras mulheres. E nada mais justo do que hoje a gente ouvir a história dessa mulher, que eu tenho certeza que quem viu ela no Mulherar ficou querendo ver mais. Ficou querendo ouvir um pouquinho mais, né, da nossa querida Ediana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de poder vir aqui falar um pouquinho mais para as mulheres, né, para mostrar o meu trabalho também, a minha atividade diária, e é muito gratificante para mim poder participar e poder conversar com todas as mulheres. Isso aí, para quem não conhece, então, a Ediana, ela é delegada de Polícia Civil, é formada em Direito pelo Instituto de Ensino Superior de Santo Ângelo, no Rio Grande do
do Sul, é pós-graduada em Ciências Criminais pela Unisul, mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Fronteira Sul de Santa Catarina, tendo como objetivo de pesquisa a violência de gênero. Então, nada mais, nada menos do que a delegada está aqui conosco hoje. Que honra, gente! Palmas, palmas. Muito Obrigada. Muito bom. Olha, depois de todo esse currículo, Ed, é impossível não fazer aquela pergunta clássica que a gente sempre faz. Quem é a Ediana? Quem é a Ediana? Olha, começamos com uma pergunta filosófica, né? E Isso complexa. A Ediana é um ser espiritual em plena evolução. Eu acredito que eu tenho muitos defeitos, muitas qualidades, e que estou sempre lutando para que a balança penda para as qualidades. Eu acho que essa é uma luta que todas nós travamos, né, diariamente. A luta conosco, né, mesmo. Então, é aquela... não existe perfeição, né? Ninguém é por 100% bom nem 100% mal, eu costumo dizer. Então, nós estamos sempre lutando para evoluirmos e para sermos um pouco melhor a cada dia. Eu acho que essa é a Ediana, é um ser espiritual em evolução. Muito bem. Nós temos várias perguntas, assim, né? Nós vamos começar entendendo um pouco mais, assim, da tua carreira, né? De como surgiu essa vontade, se você sempre pensou em seguir a carreira, né, da segurança, se isso, em que período da tua vida surgiu isso, como é que foi esse caminho para você chegar hoje até o cargo de delegada? Na verdade, eu sempre quis seguir a carreira jurídica, né? O meu pai era advogado, o meu irmão e minha irmã também são da área jurídica, então foi um caminho normal, a ser trilhado, a carreira jurídica. Eu advoguei por um tempo, eu me formei com 21 anos, e daí eu advoguei com o meu pai até os meus 25 anos, então, eu resolvi prestar concurso público para delegada de polícia, porque eu conseguiria, e consigo, né, conciliar a parte jurídica também com a parte mais operacional, que era uma coisa que eu gostava, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, hoje eu consigo conciliar na mesma carreira, na mesma profissão, essa parte mais jurídica com a parte operacional. Isso é um dos grandes privilégios que ser delegada de polícia me propõe, né? Olha que legal. Muito bem. E como é que tu parou em Concórdia? Eu comecei a minha carreira, eu ingressei na Polícia Civil em 2006. A minha primeira comarca, minha primeira lotação foi São Miguel do Oeste. Eu trabalhei ali em São José do Cedro, Dionísio Cerqueira, Anchieta, por muito tempo. E daí, conforme a gente vai sendo promovido, né, vai passando para outra entrância, vai mudando de cidade. Então, eu acabei em 2010 vindo promovida para Concórdia. Atuei na Delegacia da Mulher por 10 anos, aproximadamente. Atuei na Delegacia aqui de Comarca também. E hoje eu estou na Delegacia Regional de Polícia. Eu sou delegada regional. Estou mais na gestão da Polícia Civil da 14ª Região. Essa 14ª Região Policial, ela abrange as comarcas de Ipumirim, Itá, e Ceará e Concórdia, e mais as outras delegacias que fazem parte das comarcas. Então, são ao total 13 delegacias que hoje eu faço a gestão. Uau! Só isso. Só isso. Quantas mulheres tem nesse cargo em Santa Catarina? Sabe dizer? São poucas, muito poucas. Até esse ano só havia eu de delegada na região, né? Nessa região. E como é o dia a dia de ser delegada mulher num universo que normalmente é masculino, né? E como que é? Tem diferença para a mulher? É diferente essa função? Olha, tem a diferença do ambiente ser masculino e ser machista. Uma coisa é você estar num ambiente masculino, né? Que predominantemente homens ocupam ali os lugares, né? E outra coisa é estar num ambiente machista.
Hoje eu ocupo um lugar aonde ainda há predominância de homens, né, atuando, mas cada vez mais mulheres estão, ingressando nas carreiras policiais. Estar no ambiente machista, nós vivemos numa sociedade machista. Boa. Então, não é a instituição Polícia Civil, Uhum. não é uma outra instituição que vai ser uma empresa privada, Uhum. que ela é por si machista. São as pessoas que estão naquele ambiente que vão reproduzir um comportamento que, na verdade, ele está na sociedade, que se formou, né, na sociedade. Então, ser delegada de polícia, para mim, eu não encontro hoje dificuldades. Eu não digo que não tenha machismo, tem, claro que tem, como em todos os lugares, Uhum. porque faz parte da sociedade, mas não é nada diferente do que eu percebo, do que eu vivencio fora da instituição. Então, o enfrentamento à discriminação de gênero, ela é tanto na minha profissão, ocorre, como fora, né? O que é Sim. uma mulher bem segura de si, né, gente? É sobre isso, é não sobre, né? Por mais que às vezes o ambiente, a sociedade faz por ser, né, machista, como tu mesmo comentou, a questão de tu saber se posicionar também, saber, né, ocupar o seu lugar, né? Porque você é uma delegada, então, né, você saber também ter a postura e se colocar nesse lugar e não ficar atrás do vitimismo, porque eu já percebi muitas mulheres também, a gente às vezes acaba se escondendo atrás desse preconceito. Não tô falando que ele não existe, ele existe sim, Existe muito e muito, mas muitas vezes a gente, quando não se percebe, a gente acaba ficando atrás da desculpa também, né? Então acho que é legal a gente impor respeito, se posicionar e saber o local que eu tô ocupando. E essa discriminação de gênero, ela não é algo recente, né? Ela Não. vem na formação, né, da humanidade, assim, eu digo, Uhum. é uma evolução histórica, né? Uma Uhum. evolução política, social, econômica. Então, a mulher, ela sempre foi subjugada, né? A mulher Uhum. foi relegada ao ambiente privado, não ao ambiente público. Né, o ambiente é lá, o doméstico, do lar, Uhum. o de cuidado, o da família, e é muito difícil, e até hoje é difícil para as mulheres fazer essa transição do ambiente privado para o ambiente público, porque historicamente foi se estabelecendo que a mulher era biologicamente, era natural, era biológico, que ela apenas ocupasse esses lugares privados de cuidado, que isso era inerente à mulher. Até tem um filósofo, o Rousseau, que ele descreve num livro dele, Sofia, a mulher dócil, a Uhum. mulher subjugada, a mulher sempre dominada pelo homem, sempre pronta aos afazeres domésticos. Então, era esse o estereótipo, né, da Uhum. mulher. E ainda hoje é difícil superar isso. Para nós, mulheres, Muito. também é difícil. Para os homens também. E tu sabe que tem uma amiga minha que é terapeuta, que uma vez ela me falou que isso realmente é milenar e é Uhum. verdade, porque por que a sociedade compôs isso? Porque eles perceberam a potência que era a união das mulheres. O que eles fizeram? Colocaram elas no ambiente privado, para elas não se encontrarem muito, para elas não conseguirem fazer essa roda e se expandir. Claro. Então isso que tu fala é muito É. verdade, isso é. E quando eu falo sobre a mulher, eu não estou especificando a orientação sexual, Boa. a classe social, a raça a qual elas pertencem, né? Uhum. Justamente para fortalecer essa questão do gênero. Uhum. Mas a gente não pode desconsiderar que, dependendo do subgrupo a que elas pertencem, elas vão ter uma maior ou menor vulnerabilidade. Né? Por exemplo, a mulher negra, ela Uhum. tende a sofrer mais Uhum. do que a mulher branca, isso estatisticamente falando, né? Uhum. Nos casos de feminicídio, por exemplo, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, com dados de 2022, 77% das mulheres que foram vítimas de feminicídio eram negras. Meu Deus. Então,
dependendo do subgrupo a que ela pertence, ela vai ter uma maior ou uma menor vulnerabilidade. Mas isso eu só quis fazer um link com o que você falou, que independente, né, de cada da orientação sexual, da classe social, da raça, nós somos mulheres e precisamos nos unir, né, e falar uma só voz. Exatamente. Gente, pesado. Eu até fiquei emocionada com esse dado, porque eu sou uma pessoa que, né, meu companheiro, inclusive, é negro, né, descendente de negro, inclusive, e eu fico ainda chocada com essa informação. 2023, 2022, a gente ainda ter que passar por essas situações, e esses dados é bem chocante, assim, pra mim, quanto ouvinte, assim. Complicado. É isso aí. E de mais uma coisa, assim, queria que tu falasse um pouco sobre, vamos entrar agora no âmbito da feminilidade, né, da mulher, enfim, porque, cara, tu é uma mulher linda, né, a gente olha assim, nem vai dizer que é delegada, né, Rafa? Mas assim, como é? Porque às vezes também quando a gente fala de profissões que estão em âmbitos masculinos, a gente imagina que a mulher tenha que se masculinizar, né? Ter uma imagem mais masculina para impor respeito. E hoje você nos mostra que não, né? Porque você teve algum impacto isso? Você em algum momento sentiu que você teria que mudar isso na sua vida ou não? Não, eu sempre fui assim, nunca me moldei pela minha profissão, né. Eu acho que não é a roupa que você veste, não é o quando assim, se falando de profissão mesmo, né, sim. independente de ser delegada ou exercer outra profissão, enfim. É claro que hoje fala muito em imagem pessoal, Sim. né, mas falando assim, profissionalmente, né, eu acredito que o que tu demonstra, em relação ali à tua competência, tuas habilidades, eu acho que isso vai, mensurar muito mais do que a tua imagem, né. A imagem é a autenticidade de cada pessoa, isso tem a ver com as experiências de vida, então cada ser é único, né. Sim. Então, Sim. né, cada um tem o seu jeito de se vestir, eu tenho as minhas preferências, é a mesma coisa que tu ter preferência em relação à música, à comida, isso é o que nos faz únicas, né. Então eu nunca tive problema com isso. Legal. Muito bem. Muito bem. Pode perguntar. Posso É perguntar? que é muita pergunta, né? A gente tem visto, né, nos últimos anos, um aumento da conscientização contra a violência contra a mulher, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Ajuda, não ajuda? Tem aumentado os casos? Como é que isso é hoje, né, perante a sociedade? Nós não podemos afirmar, categoricamente que a violência tenha aumentado, né, porque apenas pelo número de registros de boletins de ocorrência. Sim. Porque a violência de gênero, que é apenas uma das formas de discriminação de gênero, existem outras, ela vem aumentando, né, o registro de boletins de ocorrência, por exemplo, vem aumentando, mas não necessariamente a violência vem aumentando. Isso não quer dizer que ela não ocorra, é que essa violência está saindo, está deixando de ser invisível, né? Então, quanto mais ela é visível às pessoas, parece que ela está, né, aumentando, mas eu acredito que ela é ainda muito grande. Nós temos, por exemplo, aqui a Delegacia da Mulher, é a delegacia com o maior movimento da região. Nós temos aproximadamente 800 inquéritos policiais em andamento nessa 800 nessa unidade policial. Então, ela é muito maior do que qualquer outra delegacia, unidade policial aqui da nossa região. E a tendência é que quanto mais a gente discute violência de gênero, a gente fale sobre isso, fale nas escolas, nos grupos de mães, nas comunidades, nos bairros, a tendência é que as pessoas registrem mais boletins de ocorrência, procurem mais as delegacias para fazer a sua denúncia.
Isso é muito interessante. Inclusive, também um dado estatístico desse Anuário Brasileiro de Segurança Pública diz que em 2022, aproximadamente 650 mulheres procuraram uma delegacia de polícia por dia, Meu Deus. Nossa. né, no Brasil. Muita coisa. E um dado também que é bem estarrecedor é de que apenas 8% aproximadamente das mulheres procuram uma delegacia. 8%. Meu Deus. Então, Nossa. imagina o quanto quanto não tem de violência que está subnotificada, que não vem, né? Não se torna visível. Sim. E assim, vamos pensar nas mulheres que nos ouvem e algumas que talvez possam estar passando por isso e não têm coragem de denunciar ou também não sabem os caminhos. O que a gente pode falar assim para essas mulheres? Quais são os caminhos e para aquelas que principalmente não têm a coragem, sabe? O que falta ali? Essa questão da coragem ela é muito relativa, porque como a gente havia comentado antes, a mulher na evolução econômica, cultural e política, ela ficou mais no ambiente doméstico. O que isso aconteceu? Hoje ela tem dificuldade em conseguir um emprego, ou ela não tem creches para deixar os filhos enquanto trabalham. Então, e daí ela fica o quê? Dependente economicamente do marido, às vezes dependente também, não só financeiramente, mas também emocionalmente. Ainda temos aquela questão de que a sociedade julga muito a mulher que é separada, ou que ainda tem isso, né? Então, não podemos julgar uma mulher que não procura uma delegacia para denunciar, porque é uma situação muito difícil, né, para a própria mulher. Eu costumo dizer, até vou dar um recado para as mulheres: lute por você, né? Se empodere, procure se fortalecer emocionalmente, psicologicamente, exercer uma profissão quando possível. Para quê? Para que consiga manter um relacionamento saudável e consiga sair dele quando ele já não é mais saudável, quando ele já está fazendo mal. Então, quando uma mulher ela luta por ela se fortalece, ela acaba lutando por todas, né? Por todas nós mulheres. Então, é muito difícil e eu não julgo a mulher que não procura delegacia de polícia, porque primeiro ela tem que estar fortalecida, para depois ir procurar ajuda. E quando isso acontece, quando ela se sentir que está forte para procurar uma delegacia de polícia civil e registrar o boletim de ocorrência, ela pode fazer isso em qualquer unidade do Estado, pode fazer também de forma online e pedir uma medida protetiva de urgência, por exemplo, se for o caso. Olha que interessante isso, né? E de quanto traz que a mulher precisa estar fortalecida, porque a denúncia é o primeiro passo, na verdade, né? É só o primeiro, né? É só o primeiro, tem uma trajetória a ser percorrida ali, né? E se realmente ela não estiver fortalecida, a gente não consegue vencer, né? Acho que deve acontecer muito também da mulher denunciar e depois voltar atrás. Acontece. Sim, porque nós temos um ciclo de violência também, né? Isso é a psicologia, né, que ensina que o relacionamento ele começa bem, depois o homem vai praticando violências como a ofensa, aquela injúria, aquela difamação, a calúnia, violência moral, né, que nós chamamos. Uma violência depois psicológica, que seria uma ameaça. Depois aquilo vai aumentando até chegar a uma agressão física, né, ou até mesmo a um feminicídio, tá? Digamos que chegue ali numa ameaça ou até mesmo numa agressão física, nós temos uma fase em que o homem ele se arrepende. Não é que ele se arrependa, né? Mas que ele quer manter a relação. Então, ele pede desculpas, ele diz que nunca mais vai fazer aquilo, né? Então, a mulher aceita aquela situação e o casal volta a se relacionar, né? Com a esperança de que o relacionamento vai melhorar. E depois, essa violência, então, entra na fase da lua de mel, que nós chamamos.
Depois essa violência, ela começa novamente, de forma mais leve e vai aumentando até que chega à explosão final. E assim vai se completando o ciclo, né, da violência. Então, quando nós chegamos no momento de lua de mel, é aquele período em que a mulher vai retirar o boletim de ocorrência lá, vai pedir para que a investigação seja que pare, né, com a Uhum, investigação, uhum. porque ela tem esperança que ele vai mudar e que a relação vai melhorar. Pesado, Olha só. gente. Pesado, né? É. Pesado isso. Por isso que às vezes é importante as mulheres que nos ouvem ficarem atentas aos primeiros sinais, né, Ed? Para que Sim. não chegue numa agressão física ou num feminicídio, né? Uhum. Então, assim, não é normal ser agredida moralmente e Não. verbalmente. Não é normal. Então, se você passa por isso, a tendência é que Vai vai aumentar. aumentar, né? Então, Uhum. assim, o ideal é que se consiga talvez estancar isso no início, Uhum. quando não se tem ainda um prejuízo tão grande físico, pelo menos, né? Uhum. Só que às vezes as mulheres não identificam isso como violência, né? E Essa a fase. percepção de violência, ela é individual. Então, o que para mim é uma violência, para você pode não ser, né? Então, por isso que dizer que a violência é apenas a física, a psicológica, patrimonial, a sexual, é muito limitador, né? Porque a percepção de violência, né, é diferente para cada mulher. Sim, com certeza. Com certeza. Por isso que é importante ouvir, né, a Ediana Sim. falando sobre isso e dando esses caminhos, né? Porque às Uhum. vezes você que está nos ouvindo, por exemplo, pode se identificar em um desses caminhos e entender que sim, você tá ali num trilho que pode levar a algo, né? Algo mais grave, Algo né? mais grave. Em outro episódio que a gente gravou da primeira temporada, a gente falou com a Paty Maran, né? Que Sim. também foi Foi bem na embaixadora. época ali do caso Foi. da Ana Hickman, sabe? Que Uhum. veio à tona. E ela trouxe uma fala dela que me marcou até hoje, que por muitas vezes a mulher ela não percebe que ela está passando pela Uhum. violência, por mais que seja psicológica, enfim, e às vezes a própria amiga tenta alertar ela. Mas ela se volta contra a amiga e fica do lado do esposo achando que a amiga tá louca, enfim, né? Eu acredito que isso deve acontecer bastante também, né? Eu acho que aí a gente também entra numa seara um pouco diferente, que é aquela de como a mulher se percebe, né? Às vezes com os sentimentos, né? E também o autoconhecimento, porque nós mulheres temos uma tendência à autodestruição, à Boa. culpa, né? Uhum. Então, a crítica exacerbada, né? Uhum. Então, eu acho que isso vai fazendo com que a nossa autoestima fique, né, tão prejudicada e faz também com que entramos em relacionamentos nocivos e que temos dificuldades de sair deles. Eu queria mesmo fazer essa pergunta, que qual que era a relação da autoestima da mulher com a violência da mulher, né? Ou com a violência de gênero, no caso, né? Eu acho que tem tudo a ver, assim, porque não necessariamente a mulher que vai ser agredida, ela tem uma autoestima baixa, não é isso que eu tô falando, só afirmando. É que a mulher que tem a autoestima baixa, ela pode ter mais dificuldade de sair do relacionamento, né, de um relacionamento. Então, né? Mas qualquer mulher está sujeita à violência e à discriminação de gênero, isso com certeza. E tu falou antes também sobre a questão patrimonial, né? Que acaba também segurando muito, muitas Claro. vezes, as mulheres num relacionamento, né? Então, acho que isso também é importante, assim, essa questão financeira, né? Da mulher não ser dependente do marido, do companheiro, para que, de fato, ela possa optar, né? Uhum. Optar por sair de um relacionamento quando ele não estiver legal. Então, isso acho que é muito importante. A gente já trouxe a dona Ana aqui também, que falou muito sobre Sim. essa parte financeira, organização e tudo mais, que eu acho que é um pilar bem forte aí, que leva a mulher a ficar num relacionamento, né?
Muito, e assim, por muitas vezes eu vejo que nós mulheres somos incompreendidas também nessa parte financeira, porque às vezes não é porque eu não confio na pessoa do meu lado que eu não posso ter a minha vida financeira muito bem estabelecida, né? Porque a sociedade nos fala muito bem isso, que nós temos que ser submissa aos homens, né? O homem precisa ter um cargo melhor, o homem precisa ganhar mais que você, porque, né? Então, e às vezes por muitos motivos, já ouvi vários relatos, motivos de desconfiança, né? Ai, mas por que tu tem que crescer? Por que tu quer isso? Por que tu quer aquilo? Tipo, Uhum. tu quer me deixar, sabe? Algumas coisas Ah, assim, sim. justamente por isso as pessoas confundirem o caso de a mulher querer crescer na carreira e não depender do marido. Sim, porque isso gera uma insegurança masculina também. E é que voltamos àquela questão de que culturalmente e estruturalmente a sociedade foi forjada dessa forma, né? De o homem sendo o provedor da casa, da família, e tudo que muda um pouco o padrão gera um desconforto. Então, ainda, por isso, ainda hoje, toda vez que a mulher está num cargo em que, por exemplo, os homens são mais acostumados a Uhum, exercer, aquilo gera uma perplexidade, gera. né? E uma desconfiança, enfim, toda uma historinha que as pessoas criam na cabeça delas. Mas eu queria destacar uma outra coisita também, que foi uma fala muito legal no Mulherar da Ed, que acima de tudo ela é mãe também, né, Ed? Sim, Você é mãe mãe. é a Maria Antônia, de 9 anos, e o Inácio, de 7. E como é que a Ed dá conta de ser delegada, cuidar de um monte de casa, mandar prender as pessoas, que eu acho o máximo. Isso ela manda prender as pessoas. E, cara, e a família, e marido, e filho, e escola, e atividade. Olha, eu costumo dizer que a gente consegue conciliar tudo, mas não ter um equilíbrio. Né? Por vezes a profissional vai ter que se sobressair um pouco, às vezes é a mãe que está mais presente, ou é a esposa, depende, o período, né? Não é assim, ser todo o tempo boa em tudo. E tem uma coisa que eu não me cobro, é perfeccionismo em algumas coisas. Por exemplo, eu adoro correr. E aí fazer exercício físico, então eu corro, eu faço boxe, faço musculação, mas eu sei que eu nunca vou ganhar uma medalha na corrida, porque não adianta, não, né? Não é ali que eu tenho que exigir uma perfeição, né? Uhum. Então eu procuro exercer bem o meu papel de mãe, o meu papel de esposa, o profissional, e, né, e assim, sem muita cobrança também em relação às outras atividades. É assim que a gente vai, sem muito equilíbrio. O equilíbrio, eu acho que ele não existe. E tu já procurou esse equilíbrio alguma vez na tua vida? Sim, sempre eu procurava, Ai, sim. né? Até eu aprender que não tenho equilíbrio, eu me culpei muito por Isso. várias coisas, né? Ah, não sou uma mãe muito boa, não sou uma profissional péssima, né? A gente sempre tem esse Uhum. sentimento. E com a maturidade, tu vai vendo que não é bem assim, né? Eu não deixo de ser uma mãe amorosa, de ser uma profissional responsável, eh, por não ser perfeita, Bom. né. Legal ouvir isso, Ed. Que bom. E tomara que as pessoas, as mulheres, internalizem isso, porque eu também, por muito tempo, me culpei que ser perfeita em tudo e eu não conseguia ser perfeita em nada, na Olha, verdade. Eu me frustrava, sim, porque eu não conseguia fazer tudo, né? Isso eu acredito que é a maior parte das mulheres. Principalmente porque volta um assunto que a gente sempre É, fala aqui nos nossos pods, da comparação, do que a isso. gente claro. vê, o que as pessoas postam e achar que aquilo é a vida da pessoa. Ninguém nem tá falando que é a vida, que aquilo é a realidade. Mas a gente já olha e imagina que aquilo é a realidade, né? É aquela a questão da caverna de Platão, né, Hã. Boa. que o Platão tem uma passagem no livro A República que ele fala que as pessoas, viviam antigamente em uma caverna e elas estavam amarradas nos braços e pelo pescoço e só conseguiam olhar para frente, para uma parede, e elas então enxergavam a sombra que era reproduzida
pelas pessoas e objetos que passavam por trás. E hoje nós vivemos, de certa forma, na caverna de Platão, porque nós olhamos as redes sociais das pessoas e achamos que aquilo é verdade, mas a gente está olhando uma sombra. A sombra é o que as pessoas querem mostrar. Então, elas mostram aquilo e, claro, acontece que nós começamos a nos cobrar, né? Ah, eu também quero ser assim, eu também quero ser perfeita nisso, o corpo, em relação a tudo, enfim, a família perfeita, o corpo perfeito, a profissão perfeita, e essa perfeição não existe, e o legal e o bonito é a imperfeição, eu acho, sabe? Assim, tu ser única, tu ter o teu jeito, tu rir das tuas fraquezas, dos teus erros, isso é um pouco acho que vem com a maturidade, com o passar do tempo, né? A gente vai tendo erros, acertos e vai aprendendo com a vida. Eu costumo dizer que cada mulher sabe a dor que carrega. Então, a gente vai aprendendo com essas dores, né? Vai vencendo e vai tendo experiências assim que vão te moldando, né? Tem uma frase também da música do Almir Sater que fala: cada um carrega em si o dom de ser capaz e de ser feliz. Então, isso eu levo muito para a minha vida. Eu acordo lutando por mim. Eu acordo lutando por mim, para ser capaz, para ser feliz, porque não é fácil, né? São vários desafios que a gente tem diariamente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e tem dias que a gente não acorda bem, né? E precisa de uma força interna que te faz passar o dia. Tu tem que passar o dia bem, né? Então, assim, eu acho essa frase bem interessante. Eu sempre tenho comigo que todo mundo tem esse dom de ser capaz e de ser feliz. Tem que lutar pela gente. Que lindo isso. Muito, né? Lutar pela Muito gente. inspirador. É verdade. E cada um sabe as suas dores e as suas fraquezas, né? Eu tenho que lutar mais por umas coisas, a Rafa por outras, e entender que cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua história. E falando muito de mulheres e disso que a gente tá falando de comparação e tudo mais, como é que é hoje a relação da Edi com a autoestima? É boa? Sempre foi assim? Não? Não, nunca foi muito bom. A gente fala o que parece ser muito bom. Mas, como eu disse, com o tempo você vai aceitando as tuas imperfeições, vai entendendo que elas te fazem única, mas, claro, como todo ser humano, como toda mulher, a gente nunca está satisfeito, né, consigo. Já tive períodos em que a minha autoestima estava muito ruim. Claro, a gente passa por fases na vida, né? Hoje eu acho que não que seja 100%, mas como eu já me conheço um pouco mais, então hoje eu estou mais contente comigo. E como é que como tu disse que a tua autoestima já não foi ruim? Acho que toda mulher já foi, né? A minha também já foi, e às vezes é ainda, no dia a dia. Dias e dias, Dias né? e dias. Mas e como é que, uma dica que tu deixaria pra mulherada, tipo, como é que sai desse fundo do poço? Como é que tu fez pra isso? Olha, eu acho que é pela autoanálise, não autocrítica, mas autoanálise, né? Até mesmo terapia, tem várias coisas que a gente pode usar para profissionais que podem ajudar. Mas assim, eu fiz terapia e faço ainda, muito em razão da minha profissão também, né? Mas eu tenho uma vida interior muito rica, eu brinco. Boa. Eu me analiso muito, então eu vejo o que eu acertei, o que eu errei no dia, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, sempre nesse propósito de estar cada dia um pouquinho melhor, né? Me superando.
Então, eu acho que isso me fez melhorar como ser humano e como mulher. Legal. Uhum. E tu falou uma coisa que eu queria te perguntar. Como você está num ambiente que tem bastante problemas, né? Você vê Muito. coisas ruins acontecendo e como tu consegue filtrar isso e não levar isso para tua vida, não deixar isso te abalar? 100% não, né. Qualquer experiência que eu tenho na delegacia de polícia, ela vai deixar uma marca em mim, né. Isso eu não consigo foge Uhum. do meu controle isso. Uhum. Mas, eu presencio situações estarrecedoras, assim, que a gente, começa a pensar que a humanidade Não tem a não tem solução. a solução, mas ao contrário, eu sou muito eu acho que o ser humano está em perfeita evolução e eu acredito muito no ser humano, assim, apesar de tudo o que eu vivencio, né, eu não sou pessimista. Hã, mas tudo eu preciso na hora separar, e isso eu consigo muito bem, assim, porque senão eu não vou como profissional dar conta daquela situação. Uhum. E a pessoa que me procura como delegada de polícia, ela não quer que eu fique emocionada, triste, com a situação dela, ela quer que eu esteja no meu juízo perfeito, emocionalmente controlada, para fazer o que Uhum. precisa ser feito, Uhum. né, para seguir os protocolos que têm que ser feitos, que têm que ser seguidos. Então, eu preciso estar bem, né, emocionalmente, fisicamente. Então, na hora, eu consigo separar, e fazer o meu trabalho sem nenhum problema. E eu faço a terapia justamente para que essas marcas que elas ficam em mim, elas fiquem de uma forma positiva, porque sempre tem um Uhum. lado positivo, né, e não como uma questão negativa. Legal. Muito bom. Eu que sou toda emotiva, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Tava Porque esperando é por... difícil, É né? difícil, eu fiquei me perguntando. Eu acho que no teu lugar não teria. É por isso que cada um na sua área também, né? Cada um na Sim. sua vida, É, cada um na exatamente. sua função, porque eu não consigo me imaginar assim, tendo esse Uhum. discernimento e essa postura, porque eu sou muito emotiva, assim, eu me deixo envolver muito com as situações e me perco no caminho. Tu É, também. Tu chora um monte também. sim, eu sou bem chorona. Também não sei se eu ia ter essa capacidade de separar, assim, as coisas, sabe? Eu tenho uma curiosidade agora, vou indo para as curiosidades. Cara, eu fico pensando, né, como é que os teus filhos te veem? Porque, cara, eles são filhos de uma delegada. Meu Deus do céu, né? Tô falando que eu sou emocionada. Aham. Como é que é a relação desde pequenininhos? Tipo, eles contavam pros amigos, não contavam? Como é que era isso? Eu acho que eles não têm uma compreensão muito, formada, assim, sobre isso. Eles sabem que o meu marido também é delegado de polícia, Hum, né, então mas a gente sempre tratou isso com muita naturalidade em casa, eh, assim, eles nunca perderam a inocência deles em relação às coisas, sabe, a gente nunca, sim. trouxe muito esse ambiente, assim, para casa de Uhum. forma a assustar Uhum. eles, Uhum. e sim de alertar para os perigos que existem, mas nunca assustando e nunca tirando a inocência que uma criança tem que ter, né. Sim. E essa questão de ser filho de delegado e delegada, eu acho que eles, não vejo, né, como Entendi. nada, assim, de diferente, somos funcionários Sim, públicos, né, então sim. eu pelo menos nós nunca passamos, Uhum. isso para eles, assim, de Uhum. ser algo diferenciado, Uhum. ou algo que vai impactar na vida deles, né. Que eu Legal. mais me encanto Hum. com as conversas que a gente tem com as pessoas é bem isso, porque a gente olha para as pessoas com aquele olhar, meu Deus, é isso, e a pessoa, não, é isso aí, não, é normal, tá tudo certo, não, tá tudo normal, assim, eu acho isso muito legal. É a parte que eu mais gosto do pod, é essa, assim. Conhecer as histórias, Uhum. conhecer a mulher. Cada mulher que vem aqui é Uhum. diferente. Sim. Cada Uhum. mulher tem Uhum. uma Isso. crença, tem uma visão, tem, Uhum. né, seus valores, suas histórias, assim. E acho que isso é uma das riquezas do É. Pod Mulherar, assim, poder ver que as mulheres são diferentes Isso. e que cada uma
tem o seu melhor, Isso. né? Tem as suas sombras, e por isso que a gente tá aqui, para evoluir, para buscar melhorar. Mas cada uma tem a sua história, né? E com base em crenças, já passamos aqui por várias mulheres com crenças religiosas diferentes, inclusive, né? E aí, esse que é o legal, a gente ser diferente, mas ainda assim estar unidas em prol uma das outras, né? Isso que é o legal. E Edi, fala um pouquinho assim, como é que é a Edi fora, né, da delegacia, o que a Edi gosta, quais os hobbies, que música, que livros, se gosta de ler ou não, o que você gosta de fazer, assim? Então, eu procuro me exercitar todos os dias, como eu falei, eu corro, eu faço musculação, eu faço boxe, isso tudo também para me manter saudável, mas principalmente emocionalmente saudável, Sim. né? Eu preciso dessa Sim. adrenalina para descarregar, né, o meu momento, para me manter equilibrada durante os dias. Então eu acordo às 5 da manhã e é o horário que eu faço a corrida, e depois vou para academia, ou enfim. Em relação à música, o que eu gosto, eu gosto muito de rock. Eu era da época do movimento grunge. Que legal, muito bom. A minha banda preferida é Pearl Jam, né? Nirvana, mas também eu gosto muito de música clássica. Eu acho que tanto o rock quanto a música clássica, eles têm a mesma... aquela mesma riqueza nos acordes, na melodia, são músicas muito ricas, assim. Então eu ouço tanto música clássica quanto rock em casa, assim, eu gosto muito. E tento tocar violão. Olha, se a gente sabia dessa, tinha trazido o violão para ela tocar. Não, mas eu falei, eu tento, né? Mas não sai muita coisa. Mas eu ganhei uma guitarra do meu pai com 15 anos. Olha só! Mas não evoluí muito também. Por muito tempo me cobrei, mas depois também, né? A gente não pode abraçar fazer o mundo tudo, também, né? fazer tudo. Mas hoje eu faço aula de violão e assim, e também para estimular os meus filhos, né? Para música, eu acho que é uma coisa que faz teu cérebro também, né? Trabalhar. Nossa, uma vez eu vi numa palestra da Marta Gabriel, que eu adoro ela, num evento que eu fui presencial, e ela falou de duas coisas que fazem, assim, nossos neurônios, sabe, se fortalecerem, assim. Uma eu nem lembro o que era, porque eu só fiquei na primeira quando ela falou, que é a música. Né? Você aprender um instrumento musical, isso fortalece, assim, muito. É um exercício cerebral, assim, muito... E é mesmo. Eu, recentemente, né, no Movimento Mulherar, a palestrante final, a Juliana Góes, nos desafiou a buscar coisas da nossa criança interior, né? Lá fui eu fazer uma aula de piano, porque eu fazia aula de piano. E voltando, assim, muitos anos que eu não tocava, e foi muito rápido pra meio que ler as partituras e conseguir acompanhar. E eu pensando, enquanto estava fazendo aquela aula, pensando como isso hoje seria difícil aprender do zero. Porque é complexo e a gente tem muitas coisas na cabeça e tá sempre muito preocupado, e aquilo precisa de dedicação. Eu falei, que bom que minha mãe me fez fazer aula de piano. Porque é algo que realmente tu pensa, tu tá lendo e movimentando os dedos e as teclas, olhando para aquilo, teu cérebro tá entendendo aquelas bolinhas e tu tá executando. Então, realmente, é um exercício. E memorizar acordes, né? Eu tenho uma grande dificuldade, porque justamente a gente tem muita coisa, muita informação no cérebro, então tu parar para memorizar aquilo, eu tenho grande dificuldade. Então, por isso, quando é criança, é legal, né? Mais de fácil, estimular, porque é mais fácil da criança aprender. E a questão de leitura, aí eu leio tudo que passa pela frente, assim. Tanto filosofia, ficção, eu leio... Se tu pudesse indicar um livro para as mulheres lerem, assim, qualquer coisa, assim. Hoje eu tô lendo o Diário Estoico, mas para as mulheres... Simone de Beauvoir, qualquer livro, né, dela é interessante, faz para mulher, assim, é bom, né, para
para pensar, a Carol Pateman, que é a filósofa que eu usei para fazer a minha pesquisa de dissertação de mestrado, então também me enriqueceu muito. Mas Frigiot Capra, que eu li no tempo da faculdade, assim, também Aldous Huxley, é uma coisa que são livros que mudaram assim a minha forma de pensar, de ver as coisas. Então, eu gosto muito de leitura. Eu fui muito estimulada pelo meu pai a ler, pela minha mãe também, e eu tento passar isso para os meus filhos. Até pensando, né, na área da advocacia também requer muito, né? Muita Muita leitura, sim. né? Eu fico pensando hoje que a gente vai perdendo esse hábito de ler, né? Ficar rolando ali na rede social, se a gente usar esse tempo aí para ler coisas que vão nos agregar moralmente, intelectualmente, né? Também fortalece o nosso eu, né? Sim. Deixa a mulher mais segura. também, para tudo, né? Inclusive para autoestima. É isso aí. É verdade. E a Ed do futuro? O que a Ed olha pro futuro e pensa? Futuro a Deus pertence. Olha, brinco, né, que o futuro a Deus pertence, mas é realmente algo que a gente não tem muito controle, né? Então, para que se preocupar tanto com o futuro? Né? Eu espero estar bem. Eu vivo hoje para que no futuro eu tenha uma saúde boa, mas eu não tenho controle sobre isso também, porque uma hora ou outra eu posso ter algum problema de saúde. A gente não tem controle sobre a vida, sobre a morte, então não sei por quanto tempo eu vou estar aqui vivendo, mas a gente sempre pensa em estar com a família, em estar produtiva, mas o futuro a Deus pertence mesmo, a gente não tem muito controle, então eu tento focar naquilo que eu tenho controle, né, da minha vida, que é o hoje, né, é fazer o melhor hoje, é viver de forma adequada, com os meus valores, meus princípios, e tudo é consequência, né, de como eu me... do que eu faço hoje, eu vou ter uma consequência amanhã, dentro daquilo que eu tenho controle. Tem um livro que eu li recentemente, mais espiritual, assim, que fala... o título é O Poder do Agora. E realmente, assim, ele fala muito disso, né? Ou a gente às vezes vive no passado ou no futuro. E a gente esquece de viver o agora, né? Então, a importância do viver agora, até para... hoje tem muitos casos de pessoas com ansiedade, né? A ansiedade está altamente ligada ao futuro, né? A gente está vivendo no futuro, a gente está esquecendo de viver o presente, né? A gente tá esquecendo que no futuro a gente faz no presente, né? Eu vi uma frase desse livro que fala isso, inclusive sobre isso. Que é o que... Quando tu fala atividade física, todo daqui 5 horas da manhã, é sobre isso. A gente olha, às vezes, da pessoa de longe e fala, nossa, mas ela tem esse corpo porque ela tem uma vida assim, porque ela faz o horário dela, porque não sei o quê. Mas mentira, acorda 5 horas da manhã pra fazer atividade física, porque você acredita num futuro mais saudável, né? É a questão da disciplina, né? Da força de vontade, daquele do lutar por mim, né? Que eu digo para as mulheres, lutem por vocês. Então, se precisar acordar às 5 horas, acorde às 5 horas. Se precisar estudar um pouco mais, eu sempre digo para os meus filhos, o importante não é ser inteligente, o importante é ser esforçado, porque é o esforço, a dedicação que vai fazer com que você supere lá na frente até a pessoa que é, de repente, mais inteligente que você. Então, eu acho que eu sempre fui essa pessoa, né, que sempre procurou se superar, então eu sempre precisei ter disciplina, ter foco, não é todo dia que eu tô motivada, né, mas daí tu faz na força do ódio mesmo, isso aí. Isso hoje foi na força do ódio. Na força do ódio, isso vale pra tudo na vida, né. A Rafa tem um bom exemplo aí, né, a Rafa se disciplinou aí, completou 1 ano, né, Rafa, agora nessa semana, colocou a meta aí de perder 30 quilos e cumpriu 1 ano.
Também aí, não foi em ó. uma semana, né, Não, Rafa? não foi em uma semana. E eu entendi a importância da constância, né? Isso aí. E do processo. É. Aonde eu quero chegar lá na frente, mas eu Aham. vou ter que percorrer um processo. É porque E a gente já quer tudo pra ontem, né? É. Quero começar Isso é hoje, imediatismo. fazer atividade física, Uhum. mas semana que vem eu já quero quero estar com o tá. meu corpo assim. É. E aprender a suportar o processo também, porque ele não é fácil, Não. né? As pessoas olham hoje, nossa, isso, nossa, aquilo, mas quantas renúncias que a gente faz para chegar até lá. E daí eu fui no médico, né? Que daí eu bati os 30 quilos, fui ver o médico de novo. Uhum. Daí ele falou assim: então tá, Rafaela, pra ti ter o corpo que tu quer, vai mais 4 anos. Eu falei, quê? 4 anos? Ele, sim, tu acha que é do dia pra noite que as É coisas isso aí. acontecem? Ele falou, tu só tá no começo. Eu falei, ai, doutor, muito obrigada. Que legal. Então é isso, é tu entender o processo, Só a que os jornada. 4 anos vão passar da mesma forma. Isso, É, exatamente. Vão passar igual. Então, Exatamente. o que você vai escolher daqui 4 anos? Estar como você estava no passado ou como Exatamente. você quer estar, né? Isso aí. E daqui a Exatamente. pouco o que tu faz de forma forçada, assim, Exato. com um grande sacrifício, ele vira um hábito Vira um na hábito. tua vida e Quando tu falava antes da atividade física pra mente, a gente ouve isso a vida inteira, né? Só que eu Uhum. acho que é a maturidade Verdade. que nos faz entender que isso é Uhum. verdade. E com o acúmulo de informações, né? Aqui nós, agência, cliente, colaborador, enfim, realmente eu preciso falar que no último ano, literalmente, acho que eu não surtei na vida, não surtei por causa da atividade física. Porque eu sabia que eu ia lá e eu ia descarregar. Quando eu falei descarregar, eu falei, literalmente, é essa sensação, porque tu zera a tua mente, né? Tu Uhum. faz força no braço, Faz- na perna, É isso aí. mas tu libera a mente. É Aham. incrível isso. Eu fiquei chocada com essa... Porque eu nunca tive uma vida muito saudável, nem hábitos muito saudáveis. Mas quando eu entendi o processo e o que ele faz na tua mente... Uhum. Nossa, que alegria. Hoje já espero o horário de ir pra academia. É isso aí. Nunca achei que ia dizer isso, gente. Nunca na minha vida. Hoje eu falo, que horas que eu vou pra academia? Isso é legal. Essa é a disciplina, né? É disciplina. Que torna um hábito. Eu queria te fazer uma outra perguntinha, que tá, né? Estamos quase em 1 hora de episódio Passa já. rápido, né? Porque eu sei que essa é uma dúvida de muitas pessoas. E sempre é aquela clássica que as pessoas têm curiosidade de saber. Tu já pegou muitos casos na tua vida, nesses anos de trajetória, né? Como delegada, enfim. Teve algum que, assim, te marcou muito? Nossa, esse aqui me tocou em E especial. eu lembro até hoje. E eu lembro até hoje. Eu lembro de quase todos Não é? até hoje. Nossa! Vários me marcaram. Mas não existe um em especial. Eu acho que vários crimes, várias situações que me moldaram também, mas assim, aqueles envolvendo violência sexual contra crianças são os que mais me deixavam doloridas, assim, Uhum. sabe? Uhum. De repente, esses foram os que mais me marcaram, até mesmo por ser mãe, Sim. né? Então, a gente... porque quando nós falamos de violência contra a mulher, a gente pensa no quê? Da mulher adulta, né? Uhum. Sim. Sempre vem aquela mulher adulta sendo agredida pelo homem, mas a gente não faz essa reflexão que a violência contra a mulher, ela tá em casa também e contra as crianças, as meninas, Uhum. né? Então, todos esses casos de crimes sexuais que eu presidi muitos inquéritos enquanto delegada titular da DPCAM, eles me marcaram, assim, porque, infelizmente, o índice de violência sexual, ele é muito, muito, muito alto, não só na nossa região, mas no Brasil inteiro. E eu estava vendo as estatísticas também, no Brasil, só de violência, de estupro de vulnerável, aliás, em Santa Catarina, o índice de estupro de vulnerável de 2022 são aproximadamente 1.500 casos, mas só estupro de vulnerável, né? Não estou falando de todos os crimes sexuais contra a criança. E 10% deles ocorrem contra crianças de 0 a 4 anos, Meu bebês, né? De Deus. 0 a 4 anos. Sim, Depois,
30% de 5 a 9, e a grande maioria, então, ali entre os 10 e 13 anos de idade. Então, todos esses crimes sexuais contra as meninas, né, eles me deixavam bastante estarrecidas, assim. E são muitos. Muitos. Olha, esses números. E quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não costuma pensar nisso, né? Não. É um alerta bem importante. E eu queria te perguntar algo relacionado, que no fim deu bem certo que tu entrou nesse assunto, assim. Porque eu vi que tu participou recentemente também de um podcast numa escola. Uhum. Como que a gente pode educar os nossos filhos, tanto os meninos quanto as meninas? Porque quando tu fala isso, esses dados, pra mim, eu também sou mãe, é algo muito distante, é algo que não passa na minha cabeça, como se fosse algo que não acontece com tanta frequência, porque a gente não vê. Mas acontece muito mais do que a gente imagina. Então, como que a gente pode, né, educar os nossos filhos também para que eles estejam, sei lá, não é protegidos, mas preparados para essas situações? Olha, o que nós precisamos... Eu acho que toda essa questão da violência de gênero, da discriminação de gênero, ela só vai ser superada com a educação. Porque nós temos aí a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, temos o Código Penal, temos essa Lei 11.340, que é de 2006, ela, além de estipular crimes, ela também indica que obriga os estados, os municípios a fazerem políticas públicas para enfrentarem a violência. Mas isso não está sendo totalmente eficiente, né? Porque ainda existe bastante violência contra a mulher, sobretudo a violência sexual. Então, o que nós temos que fazer para tentar diminuir esses índices de violência é a educação, justamente a educação das crianças, né, dos nossos filhos e filhas. E aí a ensinar para a mulher, para a menina, né, a questão do corpo dela, né, do que pode ser mostrado, do que é íntimo dela, do que pode ser tocado, do que não pode, manter um diálogo com as crianças, porque elas entendem o que a gente fala, né? Não num tom de crítica, mas sim um diálogo aberto, franco, né? Que vai fazer com que a gente se aproxime, né, delas, e com que essas meninas vejam na mãe, nos pais, protetores que possam, né, com que elas podem contar. E os meninos também, ensinar a respeitar as mulheres. Meninos também são vítimas de violência sexual, né? Então também tem que ensinar para ele quais são as partes do corpo que não podem estar à mostra, ou que ninguém pode tocar, né? Fazer eles entenderem isso de forma natural, e também a respeitarem as mulheres, as meninas, as colegas. Isso é em relação a tudo, né? A questão do bullying, a questão da convivência. Na verdade, isso tudo se resume a passar valores, né? Passar valores para as crianças, né? Isso se dá também muito pelo exemplo. Não basta a gente falar, né? Como falar para uma criança não faça isso, se a gente vai lá e faz. Na verdade, o exemplo, né? O exemplo muito arrasta, mais efetivo, né? Então tem que né, tá sempre manter esse diálogo aberto, falar com franqueza, explicar sem apavorar a criança, sem passar para ela um medo, às vezes, que às vezes traumatiza mais do que a experiência em si. Sim. Então, tem que ter esse cuidado cuidado né? também. E essa transmissão de valores. Eu acredito muito nisso. Muito bem. Muito bem. Vamos para aquele momento que eu gosto muito? Vamos. Eita. Ai. Ficou com medo. Deixou delegada com medo, Rafa. Nossa, gente, que honra! Que honra. Mas eu tenho medo. Medo é bom. Medo é bom, te deixa né? esperta. É verdade, olha ali. Uma mulher sábia, né, gente? Ela é maravilhosa. Então, para vocês Agora, se tu não tinha medo na tua lista, tu coloca medo. Medo, Por não. que ela tem medo? É verdade, boa. Olha só.
Ed, pra encerrar os episódios, a gente tem um quadro que a gente chama aqui no movimento, que é Movimento Voz e Versa. O Momento Voz e Versa. Eu pergunto, você responde. Já viu aqueles quadros? Como é que é o nome do programa? Que tinha esse quadro? De frente com Gabi? De frente com Gabi, ela fala uma palavra e você respondia. Então, assim, a brincadeira é assim, eu vou falar a palavra, você responde, e se você quiser passar, você passa, tá? Eu pergunto, você Fala o responde. que vem na cabeça. Fala o que vem na cabeça. Passo. Não, vamos E lá. se ela passar todas, Rafa? Tu vai fazer o quê daí? Eu vou me esconder embaixo da mesa, né, cara? Porque como é que eu vou contestar a delegada, né, cara? Não tem como esse negócio. Vamos lá. Desafios. Tive muitos. Família. É a base de tudo. Mulher. Eu me superando a cada dia, lutando por mim. Comunicação. Imprescindível na vida. Vida. Evolução espiritual. E propósito. Propósito é aonde eu quero chegar. E pelo que eu luto. É o porquê. Muito bem. Ó, me arrepiei, ó. É o Uhum. porquê. Comece pelo porquê. Tem um Comece livro muito bom. já li. Comece pelo porquê. Isso É. aí, maravilhoso. Sabe que a Ed falou uma coisa, né? Mulher, ela falou ela. E esse é um dos pilares do movimento mulherar. Primeiro eu, né? Porque se a gente não se ama, se a gente não se valoriza, se a gente não olha pra si, como é que a gente vai olhar pra outra mulher ou para os nossos filhos ou né? Para tudo. E até essa semana tive um momento com a minha filha e nós estávamos fazendo as nossas orações e tal. E eu falei, ela falou assim, tava agradecendo, ela falou, eu falei, filha, ela falou, mamãe, sabe quem eu mais amo no mundo? Pensei, vamos ver se é eu ou o pai, né, agora. Daí eu falei, quem? Eu mesma. Oh, Daí eu Isso falei, aí. é mesmo, filha? Uhum. Ela falou assim, eu mesma, depois você, o papai e Deus, ela falou, né? Mas Ai. eu achei tão bonitinho que ela falou, eu mesma. Eu falei, isso mesmo, filha. Isso não é Você- ser egoísta, É, não é não, egoísmo. Isso não. é porque quando a gente se ama, a gente luta pela gente, a gente tá lutando por todas, né? Aham, com Ao mesmo certeza, com certeza. É o negócio do oxigênio do avião, né? Primeiro em mim, pra depois conseguir colocar nos outros. Mas eu achei tão bonitinho, porque eu nunca Isso. tinha falado isso pra ela, então foi uma perspecção Percepção, dela, é. sabe? Uhum. E eu falei, é isso mesmo, você tem que se amar em primeiro lugar pra você estar bem, pra poder amar as outras pessoas. Fica aí, esse Que legal. ensinamento. muito bom, muito bom, muito bom. Muito gente. Então, né? 1 hora de episódio passou muito rápido. Eu espero que você que nos acompanhou aqui tenha. Que esse episódio também tenha contribuído para sua vida, né? A gente trouxe um pouquinho da história da Ed, do dia a dia dela. Com certeza colabora muito com o nosso dia a dia, né? Conhecer mais uma história de uma mulher real, né? Uhum. Com os seus desafios, com as suas conquistas, com o seu processo de evolução. E é isso que faz a nossa caminhada ser o que é, né? Essa busca constante, assim. Então, eu agradeço a você que esteve com a gente em mais um episódio. Também a coach que nos patrocina aqui, né? Mais uma vez, obrigada. E em breve teremos mais gravação, mais convidadas. Lembrando que você pode participar através do nosso Instagram. Envie um direct se você quer saber alguma coisa, né, sobre alguma convidada que esteve por aqui ou que estará com a gente sempre divulga lá. E também nos deixe suas dicas para contribuir com o nosso movimento, porque o movimento não é feito por nós somente, eu, Kátia, Rafa, as embaixadoras, é feito por todas as mulheres que de alguma forma querem também contribuir com outras mulheres. Ed, muito obrigada por ter estado aqui conosco, pelo seu tempo. A gente sabe que a tua agenda é bem tumultuada, mas você ter tirado esse tempo para estar aqui conosco, você está fazendo pelas outras mulheres. Exatamente. Então, muito obrigada. Muito Sou obrigada. eu quem agradece a oportunidade e o convite. Beleza. Então, até mais. Esperamos Tchau, você no tchau. próximo. Tchau.